Vou dar um F5 no nosso app, vou adicionar alguns itens, vou começar a gravar agora, dou um Add novamente e paro. E agora a gente vai ver um funcionamento um pouquinho diferente. A gente pode ver que tanto o item 1, né, o primeiro item, né, que é o 0 no caso, o 1 e o 2, eles não renderizaram. A gente pode ver que ele did not render. E não renderizar aqui significa que ele nem fez a ação de criar uma nova versão desse componente na Virtual DOM para comparar com a versão anterior. Por quê? Porque o Memo evitou isso. Porque o Memo foi lá e viu, peraí, mudou alguma propriedade? Não. Mudou algum estado? Não. Mudou alguma informação que justificaria renderizar esse componente de novo? Não. Fala Dev, beleza? Mais um Code Drop aqui para o canal da Rocket City e hoje a gente veio falar novamente sobre performance dentro do React. Recentemente eu lancei um vídeo aqui no canal sobre como otimizar a performance da Context API no React utilizando uma nova API que está para surgir dentro do próprio React, que é a questão dos selectors dentro do contexto. A gente consegue dizer no nosso componente exatamente quais informações ele deve observar de dentro de um contexto, para assim, somente quando essas informações mudarem, esse componente entrar num fluxo de renderização. Diferente do que acontece hoje, em que quando qualquer propriedade, qualquer informação do contexto mude, o nosso componente, independente de qual informação ele esteja utilizando, vai renderizar novamente e pode causar uma perda de performance, em alguns gargalos de performance bem difíceis de lidar. E hoje a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo para falar sobre 3 coisas do universo React, que são o algoritmo de reconciliação, o Hook Use Memo e o Hook Use Callback, beleza? Então, para esse vídeo não ficar muito curto, para a gente falar só desses hooks, eu vou aproveitar e trazer um pouquinho sobre o algoritmo de reconciliação, que eu acho que é uma das coisas que pouca gente para estudar, para entender realmente como que funciona dentro do ecossistema React, mas é algo muito interessante e explica muita coisa de como que o React faz para se manter tão performático. Uma das coisas que a gente acaba caindo muito, né, como devs, quando a gente vai desenvolver uma aplicação, seja front-end ou back-end, é aquele famoso mal da otimização prematura. E na performance a gente também faz isso, a gente sempre quer fazer com que a nossa aplicação performe mais, tenha resultados mais rápidos, sendo que na grande maioria das vezes a gente está colocando esforços demais para ganhar mais performance e o resultado ele não é tão significativo. Isso acontece porque a grande maioria das ferramentas, como por exemplo o próprio React, ele já é feito de uma forma para performar muito bem, independente se o usuário adicione muitas camadas de código, muitas novas funcionalidades dentro da aplicação. Então, não interessa se você criou vários componentes, se a sua aplicação tem muito código, na grande maioria das vezes, se você seguir exatamente a documentação do React, dificilmente você vai ter que acoplar muita coisa ao seu código, como por exemplo todo o ensinamento que a gente vai ter aqui no vídeo, para deixar a sua aplicação performática. A grande maioria das aplicações React, elas são performáticas por natureza. Mas, claro, é importante você entender as funcionalidades que você tem à disposição aí na sua caixa de ferramentas para utilizar em casos específicos que você esteja tendo problemas de performance. Mas como eu vou falar aqui nesse vídeo, principalmente quando a gente entrar na parte prática, utilizar as funcionalidades, como por exemplo o próprio Hook Use Memo, Use Callback, o Memo lá de memorização de componente, tudo isso são funcionalidades que na grande maioria das vezes você pode cometer erros por otimização prematura. Ou seja, talvez se você tentar utilizar isso em uma aplicação que você não está entendendo se está tendo gargalo de performance ou se onde está o problema, na grande maioria das vezes você vai deixar ela mais lenta do que deixar ela mais rápida. Então toma cuidado com isso e agora bora pro vídeo para a gente entender um pouquinho mais, primeiramente, sobre o algoritmo de reconciliação no React. O que é o algoritmo de reconciliação, né? Você já deve ter ouvido falar nos seus estudos aí de React sobre renderização, né? A gente fala tanto, nossa, o componente renderizou, o estado mudou, por isso o componente renderizou. Mas o que é renderizar? Renderizar nada mais é do que um conjunto de 3 etapas. Renderizar basicamente é o componente criar o seu HTML, verificar se existe uma mudança desse HTML criado para o HTML anterior, caso ele exista, né, se não for a primeira vez que esse componente está sendo exibido em tela, e caso existam essas mudanças, ele aplica um algoritmo de reconciliação para então verificar quais são as mudanças e aplicar essas mudanças em tela. Então a gente vai entender como que funciona esse algoritmo, mas já que você já parou aqui, então, algoritmo de reconciliação, ele faz parte do processo de renderização do componente, que é o processo de montar o HTML do componente em tela e também comparar esse HTML com o HTML anterior, caso seja uma versão de atualização desse componente, alterou um estado, alterou uma propriedade, o pai desse componente mudou, alterou um hook ou qualquer coisa assim. E agora a gente vai entender um pouquinho dessa terceira etapa
que é a questão de comparar as duas árvores de elementos, as duas árvores HTML que a gente tem de um componente. Então, quando um componente ele sofre uma alteração, como eu já falei aqui, seja uma alteração porque algum hook mudou, né? Por exemplo, um estado, uma propriedade, um componente pai ou qualquer coisa assim, esse componente ele vai sempre, em todos os casos, independente de qual informação mudou, criar a DOM desse componente, ou seja, o HTML desse componente, novamente. Ou seja, ele vai entrar no fluxo de renderização toda vez, independente de qual informação mudou. Só que criar essa DOM não necessariamente indica que essa DOM ela vai ser totalmente reescrita em tela. Ou seja, que ele vai lá deletar o que tem em tela e vai criar novamente. Não, não é nada disso. Às vezes a gente fica preocupado, né, na hora de desenvolvimento, isso já passou muito pela minha cabeça quando eu estava começando a desenvolver com React, porque quando eu trabalhava lá com o Angular, onde a gente tinha o Angular JS, tá? Ele tinha um funcionamento de two-way data binding. Essas atualizações, elas causavam gargalos na performance de uma maneira monstruosa, assim. Se você tinha um formulário lá e esse formulário causava muitas atualizações, a chance de você ter gargalos na performance era muito alta. Mas devido ao algoritmo de reconciliação do React, a gente não tem, tá? Eu vou explicar isso aqui, o porquê certinho disso. Quando o React ele percebe que houve essa alteração e ele gera essa DOM, ele não gera essa DOM que eu tô falando, essa árvore de elementos, né, a DOM Object Model ali, dentro, a Document Object Model, ele não gera isso diretamente no HTML, na árvore de elementos, naquilo que o usuário está visualizando. O React ele tem um funcionamento que a gente conhece desde os primórdios, que a gente chama de Virtual DOM, que é uma representação da árvore de elementos, ou seja, do HTML da nossa página, dentro do JavaScript. Então o React, o que ele faz? Ele gera uma nova versão desse nosso HTML dentro dessa Virtual DOM, que é algo que o usuário não consegue visualizar, e ele faz a comparação desses dois HTMLs, do HTML que o usuário está vendo com o HTML que ele gerou, e vê quais são as mudanças, né, as diferenças entre esses dois HTMLs. Dado que ele percebeu alguma mudança, mudou ali uma div para um span, mudou ali um texto dentro de um título de algo, de alguma coisa, de Hello World para Hello Rocket City ou qualquer coisa assim. Então ele vai aplicar o algoritmo de reconciliação. Caso não tenha mudado nada, é claro que esse algoritmo não vai entrar em prática. O que é esse algoritmo de reconciliação antes de mais nada? O algoritmo de reconciliação, o que ele faz é o diffing, como ele está falando aqui, que é a diferença entre dois HTMLs, entre duas partes, duas DOMs, né, digamos assim, do componente que foi renderizado, a DOM que está sendo exibida para o usuário e a nova DOM que está sendo gerada. Esse algoritmo de reconciliação, como eu já falei antes, ele não é um algoritmo que simplesmente substitui a DOM nova, né, a DOM antiga com a nova. Não, o que ele vai fazer? Por exemplo, imagine que nós tenhamos uma div lá dentro do nosso componente. Essa div ela recebe uma classe, né, uma class name, que por um momento, né, numa primeira renderização, o conteúdo dessa classe tá como before. E aí a gente altera algum estado, alguma coisa ali, e essa classe troca para after. O que vai acontecer no React é que ele não vai deletar a div no momento da renderização e criar uma nova div em tela. Isso não existe. O que ele vai fazer é, ele vai perceber, opa, essa div aqui, ela é igual a essa aqui. A única coisa que muda entre eles é o class name. Então eu vou pegar a div antiga e eu vou só trocar a class name dela. Isso aqui parece muito, talvez, com o que você já tenha visto em sistemas de controle de versão, né? Por exemplo, o próprio Git. O Git até, ele, na verdade, ele deleta a linha inteira, né? Ele não consegue perceber os conteúdos mudando dentro de uma mesma linha. Mas você consegue perceber que ele faz um algoritmo de diferenciação. O algoritmo de reconciliação do React, claro que ele é diferente do Git, mas a gente consegue ver algumas semelhanças. Outro exemplo aqui, né? Se a gente tiver uma div que tem uma estilização aqui, color red, font weight bold, e outra div numa nova renderização que troca para green, né, seja porque o usuário deu um foco, um hover, alguma coisa assim, então a gente vai, o React ele não vai reescrever toda a estilização do componente, ele vai apenas alterar a estilização que mudou, que no caso aqui é a color green. Isso ele faz também para elementos que mudaram o seu tipo. Então se eu tiver, deixa eu ver se tem algum momento que ele explica aqui, mas tem alguns casos, por exemplo, se eu tiver uma div e ela tem todos os atributos e eu mudar essa div para um span, ele consegue perceber também. Um ponto que é muito importante da gente falar do algoritmo de reconciliação, que talvez é um recurso que você já tenha utilizado muito no React, mas nunca entendeu realmente o porquê disso, é a questão de por que a gente tem que utilizar a key dentro do nosso componente, né? Por que a gente utiliza quando a gente está fazendo uma iteração, por exemplo, uma listagem de vários itens, por que a gente usa aquele atributo chamado key, né? Aqui, ela é basicamente uma forma do React conseguir entender qual elemento desses aqui é qual. Porque só pelo texto,
não dá para entender, até porque o texto pode ser duplicado ou qualquer coisa assim. E por que a gente usa essa aqui? Imagine que a gente tem uma lista de 2.000 itens dentro do React, né? Vários LIs, um abaixo do outro. E aí a gente tem ali, o usuário consiga ter uma opção dentro da nossa aplicação de drag and drop, ou até de deletar um item, seja lá o que for. E aí esse usuário vai lá e arrasta o item da posição 2 para a posição 1264. Como que você acha que o React poderia conseguir identificar que esse item saiu da sua posição 2 e foi lá para a posição 1264? Se não fosse o key, o React não ia conseguir identificar. E se você não passar o key, o que o React vai fazer provavelmente é renderizar toda a lista de novo. E renderizar uma lista de 2.000 itens toda vez que acontece uma renderização do componente é algo extremamente pesado e pode gargalar a performance. E aí, quando a gente coloca uma key dentro do nosso list item aqui, o que ele vai fazer é, opa, esse elemento que estava com key 2015 que antes estava aqui, ele apareceu agora nessa posição. Então, eu sei que é o mesmo elemento, ele só mudou de posição. Então o React ele não vai reescrever toda a lista, ele vai apagar o item que estava ali em cima e vai criar um novo item com o mesmo conteúdo lá na posição 1264. O resto continua igual. Ou seja, o React por si só, ele é extremamente performático. A gente não precisa, na grande maioria das vezes, ficar utilizando 1000 funcionalidades, 1000 funções diferentes para trazer mais performance para dentro do React, principalmente se a gente não está sabendo o que a gente está fazendo. Mas é por isso que eu estou trazendo esses vídeos aqui para você entender o que você está fazendo quando está utilizando o React. Ah, isso aqui é importante falar e é por isso, por causa desse algoritmo de reconciliação, que a gente não pode utilizar chaves aleatórias ou o próprio index da lista quando a gente está fazendo um laço de repetição ali dentro do render do React. Porque quando eu uso o index ou algo aleatório, o que vai acontecer é que cada renderização esses números vão mudar. O índice da lista ali vai mudar, se eu mudar de posição, o math.random, por exemplo, vai mudar. Então o React ele não vai conseguir saber qual item era qual anteriormente. Ele precisa, mesmo indiferente da posição que aquele item está colocado, o React precisa saber qual item é qual, para quando ele mudar de posição, ou for deletado, ou algum item novo for adicionado, ele saber exatamente o que ele precisa mexer ali na árvore de elementos. E agora que a gente já entendeu um pouquinho sobre o algoritmo, né, de reconciliação de dentro do React, que era a primeira parte desse vídeo, a gente vai entender como utilizar na prática os hooks useMemo e useCallback aqui do próprio React. Então, bora lá. Eu vou começar aqui abrindo o meu editor e a gente vai criar aqui um projeto em React bem simples para a gente sair codando. Então, eu estou aqui no YouTube, vamos entrar aqui em vídeos e eu vou criar um projeto. Pode ser com Create React App mesmo, tanto faz, a gente não precisa utilizar Next nesse exemplo. Eu vou botar hook, callback, template, TypeScript, porque eu gosto de utilizar TypeScript indiferente do projeto que eu esteja criando, então a gente vai criar dessa forma. E aí, assim que tiver criado, nós já voltamos aqui. Beleza, agora com o projeto criado, eu já abri inclusive ele aqui no meu Visual Studio Code e também rodei o yarn start aqui no terminal para a gente ter esse projeto executando aqui na porta 3000. Esse aqui é o projeto mais básico possível do React. Eu vou abrir aqui o meu app.tsx, vou remover algumas coisas que eu não vou utilizar, vou deixar apenas aqui um Hello World para a gente começar. Nesse vídeo a gente vai ver 3 funcionalidades do React. E eu falei que eram 2 no começo, mas eu acho que é legal a gente aproveitar e mostrar as 3 principais, que é o Memo, useMemo, que são coisas diferentes, e useCallback, beleza? São as 3 funcionalidades que a gente pode utilizar, as 3 funções que a gente pode importar do React para otimizar de alguma forma a performance em alguma coisa. E aqui no VS Code eu vou até pinar essa abinha aqui, ó. Agora tem a opção de pinar, então já fica fixa ali para sempre. Agora no meu app, o que a gente vai começar fazendo aqui é criar uma pastinha chamada Components. E aqui eu vou criar um componente chamado item.tsx. Aqui de dentro eu vou simplesmente exportar uma função, item. Isso aqui ele vai retornar um li. E aqui esse item aqui, ele vai receber uma propriedade chamada title, que é uma string. Eu vou pegar essas propriedades aqui dentro e eu vou colocar essa propriedade aqui dentro. Então, props.title, e aqui pronto, a gente não precisa fazer mais nada além disso. Aqui no nosso app agora, nós vamos ter uma UL, beleza? E eu vou também criar aqui dentro um estado chamado items, useState, que vem lá de dentro do React, o meu já fez aqui o auto-import. E esse useState aqui, ele vai ser um array de strings, né? Então eu já faço a tipagem dele aqui dentro. E aqui eu vou simplesmente criar
uma função chamada add item to list. E aqui ele vai simplesmente dar um set items. E aqui ele vai botar uma nova opção. Então eu vou botar items.length. E aqui ele já vai ir adicionando um por um. Deixa eu ver. Aqui eu preciso, na verdade, copiar todos os itens e adicionar um no final, né? Basicamente eu não vou entrar nos detalhes aqui da funcionalidade do React, mas eu só estou criando uma lista em que o usuário vai poder adicionar mais itens dentro dela conforme ele clica num botão chamado add. Então aqui quando ele dá um click nesse botão, chama a função add item to list. Aqui eu vou percorrer os meus itens e para cada um desses itens aqui, eu vou retornar aquele nosso componente chamado item lá em cima, que recebe uma propriedade title, tranquilo? E essa propriedade title aqui, ela vai receber o próprio item em si. E aí, como a gente já viu anteriormente, toda vez que a gente faz uma estrutura de repetição, né, uma iteração para uma listagem, alguma coisa assim, a gente precisa passar para o primeiro elemento que vem dentro do map, uma key, que simboliza qual que é a informação única que a gente tem para cada item ali naquela lista. Né? E nesse caso, como o item aqui ele sempre vai ser único, porque eu estou pegando, cada vez que eu adiciono um número no final, ele vai ser único, não interessa qual item seja. Salvando isso aqui agora e voltando aqui na aplicação, eu já tenho o botão Add, e toda vez que eu clico, adiciona um item aqui na nossa lista. Então, beleza, até aí tudo bem, a gente já consegue ver um pouquinho do funcionamento. Mas agora vamos aqui na opção de inspecionar o elemento da aplicação, o inspecionar elemento aqui do nosso app. E aqui, o React Dev... Eu comecei a usar o Mozilla essa semana, deixa eu ver se eu consigo achar onde é que fica o React DevTools aqui dentro. Beleza. Cadê o React DevTools? Não mostra? Então, deixa eu voltar lá pro meu bom e velho Vivaldi que já está instalado o React DevTools, porque alguma coisa eu fiz de errado, né? Mas vamos voltar aqui então. A gente já tem aqui na nossa aplicação, depois eu vejo o que aconteceu com o Firefox. Vou abrir aqui o Developer Tools, venho aqui em Components. Eu posso ver que conforme eu vou adicionando itens aqui dentro, ó, ele vai surgindo novos itens aqui dentro. A chave deles é única, porque eu estou utilizando o length do array. E agora eu vou abrir aqui a seção Profiler, para a gente ver algo muito interessante, tá? Eu vou começar a dar um record, gravar as renderizações que acontecem nos componentes quando eu adiciono um novo item. Então eu vou começar a gravar, adiciono o item, paro de gravar. Perfeito. O que a gente pôde perceber aqui, né? Aconteceu apenas um único fluxo de renderização, ou seja, um único commit que a gente chama dentro do nosso app, que é uma renderização em massa, digamos assim. Esse commit, ele aconteceu aqui no nosso app. E por que ele aconteceu? Porque hooks changed, tá vendo? Hooks changed quer dizer que o valor de algum hook mudou, que no caso é esse do estado. Antes a gente tinha um array vazio, né? Um array com 3 ou 4 itens, e agora a gente tem mais um item aqui no final. Só que o que a gente pode perceber aqui também no Profiler do React é que todos os itens aqui, desde o item 0, 1, 2, 3 e 4, todos eles sofreram uma nova renderização. Como que eu sei disso? Porque ele está colorido. Quando está colorido aqui dentro, quer dizer que o item sofreu uma renderização. Se ele está verdinho, quer dizer que foi muito rápida, né? Se ele está amarelo, quer dizer que é algo que já está um pouco mais lento. Se ficar vermelho, aí já sabe, né? E aqui a gente pode ver que desde o item 0, ó, ele sofreu uma renderização. Por que ele sofreu uma renderização? E lembrando, renderização não significa que esse elemento ele foi reconstruído em tela, mas ele entrou no fluxo de renderização do React, que consiste em 3 passos, que é criar uma versão daquele HTML na Virtual DOM do React, daquele componente, comparar com a versão atual, utilizando o algoritmo de reconciliação, e caso haja alguma alteração, então ele faz a alteração em tela. Então ele entrou nesse fluxo. É claro que ele vai gerar uma versão desse item 0, desse item 1, item 2, item 3, vai ver que não mudou nada e não vai fazer nada, ou seja, apenas o primeiro passo dessa estratégia de reconciliação, dessa estratégia de renderização vai acontecer. Os demais, onde acontecem somente se houverem mudanças entre uma versão e outra, eles não vão acontecer. Então o React ele não recria esse componente em tela. Isso é muito importante a gente entender. Mas mesmo assim, quando a gente tem uma lista com muitos itens, talvez só esse processo do React fazer essa nova versão da DOM desse elemento para comparar com a versão atual, com a versão antiga, digamos assim, já pode ser um processo lento.
Então, isso acontece em, talvez, alguns casos, como a gente tem uma aplicação com um formulário muito grande, ou a gente tem uma aplicação com uma listagem muito grande, uma tabela muito grande, e às vezes a gente muda uma informação que é só no primeiro item, e ele faz todo esse ciclo de renderização em todos os demais itens, tá? O porquê que isso acontece antes de mais nada? Porque como o nosso estado, ele está armazenado aqui dentro do app, e todos esses itens aqui dentro, eles estão dentro do app, uma das formas mais comuns de um componente entrar no fluxo de renderização é quando um componente pai desse componente renderiza. Então a gente pode passar o mouse aqui, ó, e por que esse componente renderizou? Porque o componente pai, né, the parent component rendered, ou seja, sempre que o app renderizar, seja por uma atualização de estado, propriedade ou qualquer coisa assim, todos os filhos dele vão renderizar também. E aí, em listas pequenas, tudo bem, mas conforme isso cresce, pode dar problema. Mas como eu falei, isso é para casos peculiares, cuidado para não utilizar isso de forma prematura, porque na grande maioria das vezes não é necessário. O que a gente pode fazer para resolver esse problema? Primeira funcionalidade delas, o memo. O memo, o que é basicamente? O memo é uma função que a gente importa dentro do React e ele vai dizer para aquele componente, a gente vai colocar por volta de algum componente da nossa aplicação, e ele vai dizer para aquele componente, olha só, quando o seu componente pai renderizar ou o seu estado mudar, alguma propriedade mudar, antes de entrar no fluxo de renderização, que é recriar uma versão da DOM daquele componente, eu tô sendo repetitivo porque eu preciso que você entenda isso com muita clareza. Antes de entrar no fluxo de renderização, que contempla aquelas 3 etapas de criar uma nova versão da DOM, fazer a comparação e fazer as mudanças, antes disso eu quero que você faça uma comparação das propriedades e estados desse componente, e se nenhuma informação mudou, eu quero que você nem entre no fluxo de renderização. Então aqui no item, o que eu vou fazer? Eu vou importar de dentro do React uma função chamada memo. E aqui agora eu vou tirar o export daqui de dentro. Eu vou chamar isso aqui de item component. E o export ele vai ficar aqui embaixo. Export const item igual memo, ou seja, eu boto o memo por volta e passo o meu item componente como argumento aqui da função. Salvo agora, volto aqui para minha aplicação, vamos abrir aqui pelo Vivaldi, vou dar um F5 no nosso app, vou adicionar alguns itens, vou começar a gravar agora, dou um add novamente e paro, e agora a gente vai ver um funcionamento um pouquinho diferente. O funcionamento agora, a gente pode ver que tanto o item 1, né, o primeiro item, né, que é o 0 no caso, o 1 e o 2, eles não renderizaram, a gente pode ver que ele did not render. E não renderizar aqui significa que ele nem fez a ação de criar uma nova versão desse componente na Virtual DOM para comparar com a versão anterior. Por quê? Porque o memo evitou isso. Porque o memo foi lá e viu, peraí, mudou alguma propriedade? Não. Mudou algum estado? Não. Mudou alguma informação que justificaria renderizar esse componente de novo? Não. Então, o memo ele faz essa verificação adicional. E aí você pode estar se perguntando, tá bom, Diego, beleza, tu me convenceu, entendi como é que funciona, mas agora ficou aquela, né? Vou usar o memo para tudo, porque é muito mais fácil, né? Ele vai fazer uma verificação sempre, eu vou usar o memo para tudo e fica muito simples, né? Eu boto o memo em todos os componentes, todo mundo sai feliz e a minha aplicação fica extremamente rápida. Aí que vem o ponto, né? O memo, como é que ele funciona? Ele precisa comparar, ele precisa percorrer as propriedades aqui do meu componente, o estado, todas as informações que eu entrego para o meu componente e comparar se elas são iguais às anteriores. Para aí, então, ele permitir ou não o componente entrar no fluxo de renderização. Se o memo precisa comparar as propriedades, os estados, as informações que eu tenho desse meu componente, será que isso não é mais lento, talvez, do que eu criar uma nova versão desse componente e deixar o algoritmo de reconciliação do React fazer o que ele faz mesmo? Em alguns casos, sim. E é por isso que o memo ele não vale a pena utilizar em todos os componentes. Porque esse cálculo de comparação que ele precisa fazer entre propriedades, estado e tudo mais, pode ser mais lento do que deixar o algoritmo de renderização de reconciliação do React rodar e mostrar o componente em tela, gerar ele na Virtual DOM e tudo mais. Por isso que o memo não deve ser utilizado em todos os casos. Aí, beleza, aí o Diego me quebrou, né? Porque aí ele me apresenta o memo e agora ele fala que eu não posso usar em determinados casos, tem que usar em outros casos, e ele não me fala quando, e agora eu vou falar exatamente para você quando utilizar o memo. Você vai utilizar o memo em 4 ocasiões super especiais dentro do React. Primeira delas, a gente chama dos Peer Functional Components. Quando um componente
é funcional, ou seja, é uma função, né? A gente já quase nem trabalha mais com classes, né? Então não precisaria botar functional aqui dentro. Mas o que quer dizer que ele é puro? Dado as mesmas propriedades que eu passo para esse componente, o retorno sempre vai ser o mesmo, eu posso utilizar o memo. Tá, Diego, mas em que caso que eu passando uma propriedade o retorno seria diferente? Imagine que aqui dentro desse componente você tivesse alguma comparação com alguma data, né? O componente ele precisa pegar a data atual ali, um countdown, por exemplo, que está mudando a cada segundo. Esse countdown, essa data atual, é algo colateral, é algo que está acontecendo no ambiente da pessoa, né? Ou uma informação do browser, a largura, alguma coisa, é do ambiente da pessoa. Ou seja, não é algo que vem das propriedades. Ou seja, esse componente não é puro. Ele utiliza de recursos externos desse componente para fazer ele funcionar. Então, nesses casos, não vale a pena utilizar o memo. Mas quando é uma função pura, componente puro, todo o conteúdo desse componente, gerado por esse componente, ele é totalmente baseado no que a gente entrega para ele de propriedades, show, a gente utiliza o memo e vale muito a pena. Próximo, renders too often, tá? Eu tô botando em inglês aqui, porque eu utilizei isso para fazer uma explicação dentro do Ignite, estava tudo em inglês. Mas quando o componente ele renderiza demais ou renderiza muitas vezes, por exemplo, imagina que a gente tem essa lista aqui, né? Essa lista de itens. E aí eu tenho a minha lista aqui, e aqui eu tenho um estado que eu armazeno o input do usuário enquanto ele vai digitando. Toda vez que o usuário digita alguma coisa no input, eu estou alterando o estado e estou fazendo todo aquele componente, toda aquela árvore entrar em fluxo de renderização. Então, cada um desses itens aqui, eles vão renderizar cada vez que o usuário digita alguma coisa no input, né? Isso é o funcionamento de Controlled Components que a gente tem dentro do React. Então, isso aqui vai renderizar demais. Quando a gente percebe que o componente ele é muitas vezes ele está sendo renderizado, talvez valha a pena utilizar o memo, porque o memo vai evitar esse fluxo de renderização do React. Próximo, re-renders with same props. Esse aqui é algo que entra muito em conjunto com esse segundo item aqui. Quando um componente ele renderiza novamente várias vezes e sempre com as mesmas propriedades, vale a pena utilizar o memo. Agora, se um componente está renderizando muitas vezes, mas sempre com propriedades diferentes, o memo ele não vai ajudar em nada. Na verdade, ele vai só atrapalhar, porque vai ficar fazendo verificações, comparações desnecessárias, sendo que essas comparações sempre vão retornar que o componente realmente precisa renderizar. Então é só aumentar realmente a complexidade e o gargalo na performance. Quarto e último ponto aqui, componentes médios para grandes. Utilizar o memo em componentes que são muito simples, como esse que eu coloquei aqui do item, na grande maioria das vezes também não vale a pena. Porque como eu falei, o algoritmo do React para criar isso aqui na Virtual DOM e comparar com a versão anterior do componente, chega a ser mais rápida que o próprio memo, né? Então assim, em componentes muito simples, muito pequenos, o memo na grande maioria das vezes ele não vai ter efeito nenhum. Mas quando a gente cria aqueles componentes que tem realmente bastante código dentro, bastante funcionalidade, que mostram muita coisa em tela, e esses componentes estão renderizando bastante vezes em tela, aí sim o memo é seu grande parceiro aí de jornada para melhorar a performance da aplicação no React. E aí que agora que a gente já falou do memo, a gente vem para outras duas funcionalidades aqui do React, que é o useMemo e useCallback, que são hooks, né, como a gente conhece, que são funções que começam com esse use, que a gente consegue acoplar num componente para trazer algum tipo de benefício para a gente. Vamos começar com o useMemo. O useMemo é o mais fácil de entender, tá? Imagine que aqui na nossa aplicação a gente tenha algum valor que ele é originado aqui através de um cálculo, por exemplo. E cálculo não necessariamente precisa ser algo matemático, tá? É basicamente uma operação que utiliza de outros dados para formar um novo dado. Então imagina que eu tenha, por exemplo, um dado aqui que... Eu não vou conseguir fazer algo complexo aqui, tá? Mas depois eu vou exemplificar um pouquinho mais a fundo. Mas imagina que eu tenho aqui uma informação que ela conta quantos itens desses aqui tem a string 1 escrita dentro deles. Então, count itens with 1. E aí, o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou percorrer os meus itens. Vou dar aqui um... Poderia fazer isso aqui de diversas formas. Poderia fazer um reduce, vou fazer um filter. Essa função aqui vai pegar cada um dos itens e vai ver se dentro do texto deles inclui o número 1. E aí eu vou dar um length para eu saber quantos são. E aí eu vou mostrar isso aqui em tela. Então, count itens with
on. Vou mostrar aqui. Vou botar aqui uma div, contagem, e vou colocar essa nossa contagem aqui embaixo. Vou salvar, beleza? A gente tem contagem 0, adiciono 1. Claro que a contagem continua sendo 0, porque não tem 1 no nome. E agora veio 1 aqui. Vou adicionar mais alguns até chegar em 10 aqui dentro do nosso app. E aí a gente pode ver que a contagem começa 2, 3, 4, 5, 6, 7 e por aí vai. O que eu quero dizer com o useMemo? Tá vendo nesses momentos aqui, ó, onde... Aqui eu não vou conseguir exemplificar isso da melhor forma. Mas imagine que esse componente aqui, ele tenha outras informações sendo mantidas aqui dentro. Então imagina que eu tenha daqui a pouco um input aqui dentro para o usuário digitar qual que é o conteúdo do item aqui, como se fosse uma lista de to-do, né? Então eu teria um input, teria que salvar o estado dele aqui dentro de um estado, use state, começar como vazio, e aí quando o usuário digita alguma coisa no input, eu pego o evento e dou um set new item e.target.value e o value dele vai ser new item. Perfeito, até aí tudo bem. Vou salvar isso aqui agora, a gente vai voltar aqui no nosso navegador, vou dar um F5. E agora que a gente tem o input aqui dentro, o que acontece aqui dentro com o React? Quando a gente faz um cálculo, quando a gente cria qualquer tipo de código, seja uma função, seja aqui uma variável, quando a gente cria isso aqui no corpo do nosso componente, o que acontece é que toda vez que o React entrar naquele fluxo de renderização que a gente falou, que cria Virtual DOM e tudo mais, todo esse código aqui vai ser executado do zero, independente se essa informação não mudar. Então, o que acontece é o seguinte, agora que eu tenho esse estado que muda toda vez que o usuário digita alguma coisa aqui em tela, eu vou ver que toda vez que eu clico aqui dentro, ó, eu tô com a opção de aparecer uma bordinha toda vez que o componente renderiza. Toda vez que eu digito alguma coisa aqui dentro, esse componente renderiza, o app. Isso quer dizer que tudo isso aqui, ó, isso aqui é criado novamente, é recalculado do zero, mesmo que essa informação não mudou. Isso aqui é recalculado do zero, mesmo que essa informação, mesmo que nada dessa função precise mudar. Ou seja, tudo isso aqui é criado do zero, inclusive o próprio retorno, porque isso é o que faz o fluxo de renderização do React. Agora o problema é, imagine que isso aqui não seja só um código tão simples quanto esse de um filtro, por exemplo, numa listagem, e seja na verdade um cálculo muito mais pesado. E sim, podem haver cálculos muito mais pesados, por exemplo, pegar uma lista de 5.000 itens e calcular alguma coisa lá dentro, ou quando a gente faz o filtro numa lista, né, que precisa ter os resultados, então a gente pode ter coisas muito mais pesadas que isso. Nesses casos, a gente tem o useMemo. O useMemo, ele vai fazer com que cálculos aqui dentro do nosso componente não precisem ser executados caso a informação que eles precisam não tenha sido alterada. Por exemplo, para eu calcular isso aqui, qual é a única informação do meu componente que eu preciso? É a informação dos itens. Esse cálculo ele não depende de nenhuma forma do nosso estado aqui do new item. Ou seja, se isso aqui mudar, para esse cálculo aqui não faz o menor sentido, não interessa para ele, não precisa recalcular. Eu sei que não vai mudar o valor final disso aqui. Então, nesses casos, a gente pode importar o useMemo de dentro do React. A gente vai, deixa eu recortar o cálculo daqui. Nós vamos, no useMemo ele recebe dois parâmetros. O primeiro é uma função, que deve retornar o cálculo que eu quero fazer, que é esse, nesse caso aqui. E o segundo é um array que a gente chama de array de dependências. Esse array de dependências ele fala quais são as informações que esse cálculo precisa para executar. E nesse caso, o cálculo só precisa da informação dos itens, ou seja, somente se essa informação mudar, então eu quero fazer novamente um cálculo dessa informação aqui. Perfeito? E aqui agora, o que eu posso fazer? Eu posso botar um console log aqui dentro, teste, e a gente vai ver o seguinte. Quando eu venho aqui no meu console, ele executa a primeira vez, porque ele executou o cálculo pela primeira vez. Se eu digito no input, não acontece nada. Agora, se eu adiciono um novo item aqui dentro, aí sim ele dá o console log novamente. Por quê? Porque daí eu mudei a informação dos itens. Perfeito, Diego. Novamente, então agora é só eu sair utilizando o useMemo em todo lugar da minha aplicação que eu precisar declarar uma variável dentro do componente. Claro que não. Mesma coisa do memo. O useMemo ele precisa fazer uma comparação entre valores. Ele precisa comparar se essa informação itens mudou de acordo com a informação anterior. Então, para cálculos muito simples, como por exemplo é esse cálculo aqui, na grande maioria das vezes, o deixar ele fazer o cálculo novamente vai ser mais rápido do que tentar comparar a informação com a informação anterior para então ver se vale a pena ou não, né? Se mudou alguma coisa.
Então, o useMemo ele vai fazer uma comparação de uma ou mais informações e se elas mudaram, ele vai refazer um cálculo. Então, na grande maioria das vezes, a gente vai utilizar o useMemo com essa funcionalidade. A gente vai utilizar o useMemo para evitar cálculos complexos, né? Evitar recálculos complexos, digamos assim. Recalcular, nem sei se existe isso aqui, mas basicamente recalcular coisas que são complexas, dado que o componente vai renderizar e vai tentar fazer aquilo novamente. Beleza, a gente falou sobre o useMemo e agora a gente precisa falar sobre o useCallback. Mas antes da gente falar sobre o useCallback, existe mais uma coisinha no React que é super importante, que vai englobar tanto o useMemo quanto o useCallback em si, que é algo que a gente chama de igualdade referencial, né? E traduzindo aqui para dentro do React, eles usam muito um termo, talvez você já tenha até ouvido falar, que é Shallow Compare, ou, traduzindo para o português, comparação rasa. A gente vai entender, lembra que eu falei que aqui dentro do React, quando a gente usa o memo, por exemplo, lá no item, quando a gente usa o useMemo, o que ele vai fazer, antes sempre de executar o conteúdo que está aqui dentro, nesse caso essa função e nesse caso aqui o próprio componente, é fazer uma comparação se as propriedades aqui nesse caso do memo são iguais, se o estado é igual, antes de fazer uma renderização, isso para o memo. Nesse caso aqui, o useMemo ele vai fazer uma comparação se os itens aqui são iguais. Essa comparação que ele faz, você já se perguntou como é que funciona essa comparação? Será que ele vai lá, percorre cada posição desses itens aqui e vê se é igual? Será que ele faz uma comparação com igual, igual, igual? Será que ele faz algum tipo de deep comparison, né? Que é basicamente entrar profundamente dentro daquela informação e ver se tudo lá dentro é igual? Então a gente vai entender isso um pouquinho antes da gente entrar para falar um pouquinho mais sobre o useCallback, que é como que funciona o algoritmo de comparação aqui do React entre se alguma coisa mudou ou não. Isso é aplicado tanto para o memo, aqui, porque ele faz uma comparação das propriedades e do estado, tanto para o useMemo e vai ser utilizado para o useCallback daqui a pouco. Então, vamos entender isso e aí a gente já parte para utilizar esse último hook que é o useCallback. Pronto, já tô de volta aqui agora depois da minha rotina diária de exercícios, como vocês podem ver, troquei até de roupa, mas vamos voltar para o que eu tava falando aqui, que é a questão do Shallow Compare, né, a comparação rasa. A gente tem até inclusive na documentação do React uma documentação só sobre Shallow Compare. Então se você procurar aqui por React Shallow Compare, você vai cair aqui nessa documentação aqui. E aqui, antes isso aqui era um pacote, mas hoje em dia ele não é mais um pacote, mas o conceito por trás do que o Shallow Compare faz é o mesmo ainda. Então a gente pode utilizar isso aqui, ó. Inclusive aqui no React Memo ele tem provavelmente ele deve ter uma documentação, e aqui um momento, que explica qual que é o tipo de comparação que é feita. Mas como eu falei, é uma comparação rasa. Então, o que é uma comparação rasa? O que é o Shallow Compare aqui dentro do React? Basicamente, o tipo de comparação que o React faz quando a gente utiliza o memo ou o useMemo para ele comparar, por exemplo, se as props são iguais, ou aqui nesse caso, se os itens são iguais, é basicamente a mesma comparação se a gente fizesse um igual, igual, igual. Então, por exemplo, se esse componente aqui, ele recebe a propriedade title, o que o memo vai fazer aqui basicamente é o seguinte: se o title anterior, ou a gente pode chamar de old title, for igual ao novo title, que é o que eu estou recebendo aqui, então esse componente aqui não precisa renderizar novamente, não precisa entrar no fluxo de renderização. Caso contrário, ele entra no fluxo de renderização. Isso aqui é a forma padrão do React fazer essa comparação das propriedades. Inclusive o memo aqui, ele recebe, caso a gente queira modificar esse comportamento de como ele compara as informações, a gente pode passar aqui uma função para ele e a gente recebe aqui como parâmetro as propriedades anteriores e as novas propriedades. E aí aqui a gente precisa retornar true ou false falando se ele deve ou não entrar no fluxo de renderização. Então beleza. Agora que a gente já entendeu mais ou menos como que funciona essa comparação rasa, por que a gente entrou para falar sobre tudo isso, né? Antes da gente começar a falar sobre o useCallback. Existe um segundo momento onde faz sentido utilizar o useMemo, e esse segundo momento é onde faz sentido utilizar o useCallback também, que é para resolver o problema da comparação rasa no React. Por quê? Imagine que nós tenhamos uma função aqui dentro desse componente. Por exemplo, adicionar um item na lista de favoritos. Então, add item to wish list. Perfeito? E aí, a gente vai criar aqui uma wish
list, set wish list, né, que é uma lista de favoritos. Esse add item to wish list vai receber o item, que é uma string, e vai basicamente adicionar isso aqui na nossa wishlist. Até aí tudo bem. Só que essa função aqui, add item to wishlist, imagine que nós estamos enviando essa função como propriedade desse componente item aqui. Então, eu vou enviar aqui uma função on add to wishlist. Envio aqui a minha função. E aí eu preciso declarar, claro, aqui dentro das minhas propriedades, que ele recebe uma propriedade on add to wishlist, que é uma função que recebe o item string, e tem retorno void, né? Nenhum retorno. E aí aqui eu poderia ter, junto com o item aqui, um botão add to wishlist. E quando clica nesse botão aqui, ele vai chamar props.onAddToWishlist. Só que como isso aqui recebe um parâmetro, eu vou criar uma função anônima enviando props.title. Para a gente melhorar isso aqui um pouquinho, vamos colocar isso aqui entre parênteses, quebrar aqui. Podemos quebrar aqui o botão também, para ficar um pouco mais claro. Show de bola! Se a gente salvar isso aqui agora, olha só, vamos salvar tudo isso. Voltamos aqui para o navegador, vamos pelo Vivaldi aqui que eu consigo ter o React DevTools. E agora, olha só o que vai acontecer. Eu vou abrir aqui vou adicionar alguns itens aqui na lista. Perfeito. E agora, eu vou começar a escrever aqui no nosso input. Lembra que toda vez que eu escrevo aqui no input, ele vai adicionar a esse estado aqui chamado new item. Então eu vou escrever Diego. Beleza? Agora eu vou vir aqui no profiler, vou botar para gravar, vou escrever mais uma letra e paro o profiler. Olha só o que aconteceu. Todos os item components aqui mudaram, renderizaram, entraram no fluxo de renderização. Por que eles entraram no fluxo de renderização? Por causa que uma propriedade mudou. E qual que é a propriedade, se a gente for ver ali? onAddToWishlist. Quando a gente cria uma função aqui dentro do componente, no React, toda vez que esse componente aqui renderizar o app, seja por uma alteração do estado, propriedade ou qualquer coisa assim, essa função ela vai ser recriada em memória. Ela não vai reutilizar a mesma função. Tudo que está aqui dentro é recriado. A menos nesse caso aqui que a gente está utilizando o useMemo, daí não é recriado. Mas nesse caso aqui que tem as funções, tudo isso aqui é recriado. Ou seja, se essa função aqui, cada vez que o app renderiza, que no caso é toda vez que eu digito no input, ela é recriada, quer dizer que ela ocupa uma nova posição na memória. Quando o JavaScript faz uma comparação, se uma função é igual a outra, ele verifica se ambas as funções ocupam a mesma posição na memória. E nesse caso aqui, mesmo utilizando o memo, quando o memo vai fazer a comparação, se as propriedades anteriores são iguais às novas propriedades, ele usa esse algoritmo que eu tinha falado antes de Shallow Compare, que é a comparação rasa, e ele vai tentar verificar se essa função é diferente da função anterior. E como elas não ocupam a mesma posição na memória, porque ela está sendo recriada toda vez que eu atualizo o estado, ele vai entender que esse componente precisa renderizar de novo porque essa função mudou. E isso a gente chama de igualdade referencial. É quando a gente checa se uma variável é igual a outra, uma função é igual a outra, baseado na posição, na referência delas dentro da memória do nosso computador. E aí, beleza, como é que eu faço para resolver isso, né? Eu posso vir aqui no nosso app e colocar por volta dessa função o useCallback. O useCallback, ele basicamente permite que a gente memorize uma função dentro de uma posição da memória para que quando aquele componente renderize, a gente não precise recriar essa função. Então eu vou trocar ela para uma constante. Quando a gente usa o useCallback, a gente troca para uma constante, o nome fica igual. Vou dar um igual aqui, ó, transformei ela numa arrow function, não mudei nada, tá vendo? E agora por volta da função, eu coloco o useCallback, deixo essa função aqui como primeiro parâmetro do useCallback. E nesse segundo parâmetro aqui, a gente coloca quais são as dependências para essa função. E aqui já fica uma dica muito legal, tá? Porque aqui, por exemplo, uma dependência dessa função é o próprio wishlist. Mas uma dica que eu deixo para você, quando você está atualizando um estado do React, e esse estado está atualizando ele mesmo, digamos assim, porque esse estado, a atualização do estado depende dele mesmo. Por exemplo, aqui para eu criar uma nova wishlist, eu preciso da wishlist antiga.
Nesse caso aqui, eu recomendo que você, ao invés de passar direto a informação, passe uma função. Então aqui eu recebo state, que no caso é a wishlist antes da atualização, e aí eu utilizo no lugar de wishlist state. Então ele sempre vai ter acesso a como estava a wishlist antes da atualização e adicionando a nova informação. Aqui eu não preciso mais dessa dependência, salvo isso aqui agora, volto para o nosso componente e agora a gente vai fazer mais um teste. Eu vou... Opa, deixa eu fechar um pouquinho a janela aqui, tá muito claro. Vou adicionar alguns itens aqui dentro, beleza? Boto para gravar, digito D, paro de gravar e a gente vai ver que nenhum item component aqui sofreu uma nova renderização. Porque agora essa função aqui com o useCallback, ela tá memorizada, então a gente não tem problema do React entender que essa função atualizou mesmo quando ela realmente não atualizou. Perfeito. Agora que a gente falou sobre igualdade referencial, quando que a gente vai utilizar o useCallback? Simplesmente para resolver problemas de igualdade referencial. O useCallback, diferente de que muita gente acha, ele não é uma função, um hook para ser utilizado quando uma função tem muito código dentro dela. O useCallback ele não vai fazer uma função carregar mais rápido ou, digamos, evitar processamento, nada disso. O useCallback ele não vai fazer uma função ser mais rápida, tá? Ele só vai evitar que essa função seja recriada a cada renderização. E aí, novamente, Diego, vale a pena usar o useCallback em todas as situações? Você pode estar se perguntando, tá, então eu vou botar em todas as funções. Mesma coisa que o useMemo. Quando a função é muito simples e ela está sendo utilizada só por esse próprio componente, sem ser passada para outro componente, para um componente filho, não é uma função, por exemplo, que está dentro de um contexto, né? É uma função que é acessada só pelo componente que a cria e ela é uma função, e é um componente que não sofre tantas renderizações, um componente que não tem problema de igualdade referencial. Na grande maioria das vezes, o useCallback vai ser mais custoso do que o React recriar aquela função a cada nova renderização. Então, assim, você só vai utilizar o useCallback em funções que elas estão sendo repassadas para outros componentes ou que são funções de um contexto, por exemplo, que mais de um componente acessa a mesma função. Se não, se é uma função, por exemplo, essa função add item to list aqui, é uma função que ela pertence a só esse componente, ela é criada dentro do componente, só esse componente usa, não faz sentido nenhum colocar ela dentro do useCallback. Ela não vai resolver nada, vai deixar a aplicação até mais lenta. Então, agora que a gente falou sobre igualdade referencial no useCallback, uma das coisas que a gente tem que entender é que o useMemo também pode ser utilizado para resolver problemas de igualdade referencial. Então aqui no app, dentro do nosso componente, se essa variável aqui, ó, count items with 1, né, que ela conta quantos itens tem o número 1 no texto, eu tivesse enviando essa informação também aqui para o meu item, a gente consegue ver que o funcionamento ele chega a ser muito semelhante com o useCallback. Então eu vou enviar essa função aqui, eu vou enviar essa variável aqui dentro. Faltou aqui um parênteses. Beleza? Entro lá no meu item. Vou só tipar aqui a propriedade. Ela é um número. E eu vou mostrar ela aqui mesmo, separado com o hífen mesmo aqui, ó. Só que ela tá dentro das props, né? Então vai ficar dessa forma aqui. Então, salvo aqui agora. A gente pode ver, ó, que só tem um item com o número 1, né? Conforme eu vou adicionando até chegar em 10, ó, ele muda para 2 e agora cada vez que eu adiciono vai aumentando porque tem 1 aqui e por aí vai. E agora, se eu dar um record aqui e alterar alguma coisa no input e parar de gravar, eu vou ver que nenhum item renderizou. Por quê? Porque eu estou utilizando o useMemo. Se eu não estivesse utilizando o useMemo, se eu estivesse colocando diretamente isso aqui dentro ó, e salvando, olha só, eu vou adicionar aqui, beleza? Vou dar um record, vou digitar alguma coisa, paro de gravar. Aqui ele ainda não renderizou. Ah, tá. Ele não renderizou por quê? Porque nesse caso aqui, como é um valor primitivo, que é só um número, uma string, essas coisas assim, a comparação aqui que o Memo faz, o Shallow Compare, consegue verificar que um é igual ao outro, né? Porque quando eu faço isso aqui, ó, 1 igual a 1, ou 1 igual a 1, ele vai dar true. Agora, se eu faço isso aqui sendo igual a isso aqui, é false. Se eu faço isso aqui igual a isso aqui, mesmo que seja um objeto vazio, false. Se eu faço isso aqui igual a isso aqui, eu acho que também é false, né? Faz muito tempo que eu não faço isso aqui. É false também. Porque quando são valores primitivos que a gente consegue, né? Tipo strings, números, inteiros,
booleanos, floats, a própria comparação de igual a igual a igual, ela é uma comparação que vai retornar true. Quando é objeto, função, array, tudo isso retorna false. Então, se essa informação que eu tivesse colocando aqui não fosse simplesmente um número, fosse um objeto, por exemplo, e dentro tivesse count, e aí o número da contagem, e aqui agora não é mais um número, é um objeto, que dentro tem count e o número da contagem, aí sim a gente vai ver que quando eu coloco vários itens, está dando erro aqui dentro, objects are not valid as React Child, count items with 1. Qual que é o problema? Deixa eu ver aqui. Object with keys, count if mean to render a collection. O que eu estou fazendo errado? Const é um objeto que dentro tem count, que faz um filter. Esse count está sendo mandado para o item. O item recebe isso nas propriedades e usa o count. Como eu não estou com o debugger ligado aqui, deixa eu só ver o que está sendo retornado de dentro desse count aqui. Bom, tá certo. Meu Deus, às vezes eu fico perplexo com o que eu estou fazendo. Count items with 1. Console log props. Deixa eu ver se o erro está nessa parte da visualização dos dados. Nem está chegando aqui? Ah, eu tenho a contagem aqui embaixo. Vamos lá. Voltando aqui para o nosso código agora, eu vou adicionar vários itens. Beleza? Até aí tudo bem, ele está dando alguns console logs. E agora, quando eu vou aqui no meu profiler e eu venho em record, digito alguma coisa e paro de gravar, eu vou ver que todos os itens renderizaram de novo, porque ele detectou que a propriedade count items with on mudou. E se a gente for ver, count items with on, na verdade, o valor dela não mudou do count em si. Só que como o React faz essa comparação rasa que eu falei, ele compara simplesmente se um objeto é igual a outro. Só que nesse caso, quando a gente faz uma comparação de um objeto igual a outro aqui no JavaScript, ela é uma comparação rasa. Ela não vai em cada uma das propriedades ver se o valor foi alterado, né? Ela não é uma... Tem até um nome para isso, né? Acho que é Deep Compare, que é o nome, eu não lembro exatamente. Deep Comparison que a gente usa, acho que é isso. Então, basicamente, é esse o motivo da gente utilizar também o useMemo para evitar esses problemas de quando a gente vai enviar uma informação que não é um valor primitivo, né? Uma variável, um booleano, um inteiro, uma string. E nesse caso vai acontecer do React entender que aquela informação mudou. E assim a gente cobriu, cara, a grande maioria da teoria e das práticas que a gente pode utilizar para evitar renderizações desnecessárias nos componentes dentro do React. Então, a gente entendeu desde lá do comecinho sobre o algoritmo de reconciliação no React, o fluxo de renderização, o que é essa renderização quando a gente fala que ela acontece. A gente entendeu quando utilizar o memo, quando utilizar o useMemo, o useCallback, entendemos o que é a comparação rasa que o React faz. Eu tenho certeza que agora você tem muito mais insumos para explicar para o seu time, explicar para as pessoas que estão ao redor de você o porquê e quando vale a pena utilizar essas funções que vêm de dentro do React e também quando utilizar elas dentro do seu projeto e não sair utilizando em toda a oportunidade, porque não é bem assim que funciona e na grande maioria das vezes, como eu já falei no começo do vídeo, otimização prematura é uma coisa que tende a ser mais custoso até às vezes do que não otimizar nada, principalmente dentro do React, que já é uma biblioteca feita para performar muito bem na construção das interfaces. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, que tenha aprendido bastante e se ele te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar um like no vídeo e um comentário aí embaixo sugerindo, quem sabe, novos temas para os próximos vídeos e também um pouco sobre o que você achou desse conteúdo, se você gostaria de ver mais conteúdos como esse. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e valeu!